Bem-vindos ao canal Conhecimentos da Humanidade. Nesse vídeo, nós vamos continuar a série sobre locais sagrados e falaremos do cristianismo e do islamismo. Essa será a última parte sobre locais sagrados, para começarmos a falar sobre as religiões. Ainda no Império Romano, começou a nascer uma nova religião, que era o cristianismo. E essa nova religião, ela pregava que você não precisaria de um templo, mas você criaria uma casa de oração. Que não importaria onde você estava, desde que você estivesse em espírito e em verdade. É isso aí, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas próprias casas ou em alguns lugares públicos específicos. Conforme foi tendo mais cristãos, o cristianismo foi tendo certa popularidade, foi necessário aumentar esses lugares, né? E aí o que eles fizeram? Alguns cristãos dessa época eram perseguidos pelos romanos e acabaram se tornando mártires. Nos locais onde essas pessoas eram mortas, os cristãos começaram a erigir templos em homenagem a esses mártires, e esses templos acabaram se tornando referências de locais sagrados para eles. Quando o imperador romano Constantino foi convertido, se converteu ao cristianismo, o local onde os restos mortais do apóstolo Pedro foram enterrados foi construído a antiga Basílica de São Pedro. A atual, que está no Vaticano, foi construída 10 séculos depois, porque a primeira foi totalmente destruída, e é o mesmo local. Ela foi construída em cima, né, dessa antiga basílica. Com o declínio do Império Romano, a igreja começou a tomar muita força, começou a ganhar força. Ela começou a se tornar uma das instituições mais poderosas da Europa. Com esse poder crescendo, a igreja sentiu necessidade de construir templos mais grandiosos. E ela começou a construir as catedrais góticas, que são aquelas catedrais enormes, de arquitetura única. Elas trazem uma influência muito grande para quem entra ou para quem se apresenta diante de uma catedral. Ela é, como o Léo falou, muito grandiosa. Quando você entra, você já sente o cheiro de incenso e de velas e aquela música sacra de fundo. Então, todos os sentidos acabam afetados por essa catedral. Essas construções tinham como intuito fazer com que as pessoas que entrassem lá imaginassem que estavam na morada de Deus. Elas tinham uma abóboda que representava o céu, tinham paredes que eram símbolos da base espiritual da igreja, e elas tinham também os arcos, que eram considerados caminhos para chegar até Deus, e também os vitrais, que tinham lá histórias da Bíblia ou histórias do Calvário contadas lá em forma de desenhos. Tudo isso apontado para cima, como se fosse uma indicação de que ali você estava voltado para Deus. As igrejas góticas tinham cada uma sua característica, mas elementos básicos permeavam todas. Por exemplo, os arcos ogivais, a abóboda, a elevação da torre em 3 níveis, a forma cruciforme da planta. E como o Léo falou, todas as linhas da construção apontavam para o céu, em direção a Deus. Essa é uma interpretação que é feita pela Igreja Católica e por muitos arquitetos. Mas existe também uma outra linha simbólica de interpretação para as igrejas góticas. Alguns historiadores da arte dizem que elas foram construídas com o formato dos antigos templos, as cavernas ou os úteros. Então esse formato cruciforme, ele representava a cabeça da mulher com os braços abertos. No centro, a abóboda representava a mulher grávida, né, o útero inchado. E no final, na entrada da igreja, você teria 2 torres, que seriam os joelhos levantados da mulher, e a entrada seria o local por onde nasce o bebê. Algumas igrejas é possível, inclusive, perceber que essas entradas são ovais e que em cima da entrada tem uma rosácea, representando todo o composto feminino, né, do útero, da entrada do útero e do corpo da mulher grávida. Depois disso, apareceu o protestantismo. E essa reforma protestante fez com que a igreja visse forçada a fazer uma contra-reforma. Essa contra-reforma passou por diversos níveis da igreja e um deles foi a parte arquitetônica. Eles começaram a mudar algumas coisas na arquitetura e daí nasceu o que a gente conhece muito aqui no Brasil, que é o estilo barroco, que buscava atrair as pessoas de volta para a igreja com as artes. Essa atração, novamente, impactava vários sentidos. Diferente da gótica, mas também impactava vários sentidos. Elas também eram grandiosas, a iluminação dessas igrejas era bem mais dramática, o material era bem rico, então todos os materiais usados
eram bastante ricos e ao invés de te levar para o céu, como as góticas que tinham as linhas direcionadas para o céu, elas eram mais ligadas à terra. Fora isso, as decorações eram muito rebuscadas, era muito ornamentado cada detalhe dessa igreja. Hoje a igreja, de uns tempos para cá, passou por uma nova reforma, onde ela visou privilegiar a comunidade que compõe a igreja. O foco agora da igreja foi dado todo no altar. Vale também a gente falar lá do Oriente, da arquitetura dessas igrejas lá do Oriente. Apesar de terem a mesma base do resto do mundo, tem algumas diferenças que foi caracterizado como uma arquitetura bizantina. Entre essas diferenças tinha os mosaicos, bastante usados nessa arquitetura, o tríptico, que eram 3 pinturas sobre madeira, e a cruz, que a planta da igreja era feita, era em cruz grega, ou seja, com os 4 braços de cada lado da cruz iguais. Atualmente, as igrejas elas têm alguns elementos que são básicos para todas. Primeiro, elas têm o presbitério, que é onde fica o altar e o sacrário. Ela também tem a nave, que é onde fica o público em geral para assistir às missas e os rituais. Também existe um espaço reservado ao coro. E por último, o batistério, que é onde fica a pia batismal e onde são realizados os batismos. A cúpula da rocha, além de ser importante para os judeus, também é importante para os muçulmanos, mas por razões diferentes. Para os muçulmanos, ela é importante porque foi nela que o profeta ascendeu aos céus. Lá na cúpula da rocha foi construída a mesquita de Omar. Ela tem como característica ter 8 lados e uma cúpula dourada. E acabou virando referência arquitetônica para todo o islamismo. A primeira mesquita que foi construída foi a Quba, e ela foi construída pelo próprio profeta. Mas a mais importante mesquita para os muçulmanos é a grande mesquita em Meca, que abriga a Kaaba. A Kaaba é a casa sagrada de Deus. Ela simboliza a pureza e a igualdade entre os seres humanos, além de ser casa de oração. Ao redor dela, que os muçulmanos devem dar 7 voltas como parte de um ritual maior. Ela tem o formato de um cubo negro e foi construída por Abraão e seu filho Ismael. A Pedra Negra ela fica na parede leste. Ela é um símbolo da aliança de Deus com os muçulmanos. Ela é feita de granito e tem cerca de 15 metros de altura. É coberta por um pano de seda preto com escritos em ouro. Internamente tem decoração muito simples, com escritos de adoração a Alá e de comemoração à reconstrução dela. Ela era aberta semanalmente, mas aí com o aumento das peregrinações para lá, ela acabou só sendo aberta agora 2 vezes ao ano. E as únicas pessoas que podem entrar são convidados. De forma geral, as mesquitas têm alguns elementos básicos. Elas são construídas voltadas para Meca, que é onde o fiel deve se voltar ao fazer suas orações. E a sua decoração geralmente são temas abstratos, ou vegetais, ou caligráficos, temas de animais ou antropomórficos, como pessoas ou anjos, por exemplo, levam à adoração e apenas Alá deve ser adorado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu joinha aí embaixo, curta e compartilhe. Valeu! Vamos conhecer um pouco mais sobre esses locais fantásticos. Gente. De novo. Era você. É, eu sei, eu travei. Entendi. Errou muito, pô. Tá bom, tá certo. O lugar Tenta não errar tanto assim. Entendi, mas isso aí. que cresce lá dentro. Não terminei? Eu ia falar eu tava concordando. Eu ia fazer isso, cara. Eu termino em deuses hindus. Não, tudo bem, Tá bom? termina onde você quiser. Você tá falando da minha parte. Tô não. Olha ali, ó. O pai você fala, o pagode é aquele Buda deitado. Pagode. Não é. Deixa eu ver se tá gravando. Deixa. As cinzas foram solidificadas mesmo? É, eles escavaram, né? Não foi só tipo... É. Nossa! Como ninguém assoprou aqui antes? Elas remetiam à sustentabilidade. Não, sustentabilidade não. Eles precisavam... Quase, Eles precisavam cortar menos árvores pra construir igreja.